Sejam muito bem-vindos a mais uma rúbrica A Mulher que Todo o Homem Quer. Já estou aqui sentada com a Dona Núbia para termos uma boa conversa e hoje para falarmos sobre relacionamentos. Quem não gosta de falar de relacionamentos, de relações, que às vezes são mais relações do que relações, não é? E aqui a senhora no seu livro fala de algo que chamou-me muita atenção. Este texto, não é? Este título, aliás, e também o texto. Relacionamento utilitário. A senhora começa assim: falar da mulher, de Ló, promove a reflexão da vida agitada que se passa nas grandes cidades hoje. A pressa pode facilmente nos levar a viver tão ocupadas que negligenciamos pessoas e situações importantes. E essa falta é até bem justificada. É o famoso Deus sabe porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Deus sabe porque eu não orei hoje. Deus sabe porque eu não vou à igreja. As pessoas normalmente apresentam as suas desculpas, mas não passam de desculpas, porque no fundo, nós damos prioridade para aquilo que nós julgamos importante. Então, se eu não faço tempo para algo, eu estou indiretamente a dizer: isso não é tão importante para mim, não é? E relacionamento utilitário, Luísa, nós temos que pensar não só do ponto de vista do relacionamento que se tem com as pessoas, porque é tão ruim para a gente quando nós percebemos que alguém está a nos usar, que alguém tem um relacionamento conosco por conveniência, por interesse, por algo que nós temos. Eu não sei se já aconteceu com a Luísa na escola ou com você que nos acompanha aí. Eu me lembro muito disso, porque eu era uma aluna aplicada. Então, quando nós fazíamos grupos para fazer trabalhos escolares, todo mundo, vem para o meu grupo, vem para o meu grupo. Mas não era pela pessoa que eu era, né? Era para eu fazer o trabalho. E é claro que naquele momento, quando todo mundo queria que eu fosse para o seu grupo, eu me sentia muito bem. Depois que acabava, tudo voltava ao que era antes, né? Porque as pessoas só estavam interessadas que eu fizesse toda a carga, fizesse a pesquisa, escrevesse tudo e viesse uma boa nota para o grupo, né? E muitas vezes eu me sentia assim, como um lenço de papel que as pessoas usam e vai para o lixo. Ou você guarda um lenço sujo de papel? Ninguém, não é? Um copo de plástico descartável, você joga no lixo, né? Então, se é tão ruim para a gente se sentir assim, é amigo só por conveniência, liga só porque está precisando de alguma coisa, na esfera familiar, relacionamento entre filhos e pais. Quantas vezes os pais se sentem totalmente usados e abusados pelos filhos? Não há um carinho, uma aproximação, um desejo de estar perto, o desejo de ouvir o pai e a mãe. Mas quando se precisa, engraxa o sapato, faz cafuné, oferece para lavar o carro. Às vezes o pai até percebe, ele fala: o que você está querendo? Exatamente. Logo ele dá conta, não é? Porque o filho está ali na roda da saia da mãe, não é verdade? Sempre a fazer aquilo que os pais querem. Até dizem que vão fazer, que vão obedecer, que depois vão se esforçar mais na escola, ou então que vão pensar no assunto, mas tudo com aquele interesse de adquirir, não é, São o aval. promessas feitas na hora da necessidade. Exatamente. Muitas pessoas fazem isso. E no caso da mulher de Ló, como nós falamos anteriormente, ela foi viver com a sua família na cidade de Sodoma. Certamente no início ela deve ter pensado: não, eu vou aplicar tudo que eu aprendi, eu vou buscar a Deus. Isto não vai contaminar. Não vai, toda essa perversão, porque a cidade de Sodoma e Gomorra eram centros conhecidos na Bíblia como lugares de pecado, de muito pecado. As pessoas não tinham freios morais, espirituais, as pessoas eram entregues à promiscuidade, à vaidade, a uma vida totalmente perversa, né? A vida ímpia. E eles, como eram pessoas
que supostamente temiam a Deus, não combinava você morar num lugar desse. Exatamente. Né? Mas no começo ela deve ter pensado, não, nós vamos conseguir preservar aqui os nossos valores, nós vamos conseguir criar as nossas filhas dentro do que nós aprendemos. Pelo menos vamos ter uma casa, não é? Não vamos mais andar aí de tenda em tenda. Sim. Então vamos dar alguma estabilidade às nossas filhas. Sim. E para a nossa vida também. É, um ganho, mas que custaria muito caro do lado espiritual. E muitas pessoas também agem dessa forma, né? Quando elas vão arrumar um trabalho, nem sempre elas pensam, será que esse trabalho vai me possibilitar ter tempo para cuidar da minha família, dar atenção para os meus filhos, frequentar os cultos? Eu vou ter tempo de chegar em casa e não estar tão cansado para poder meditar na palavra de Deus, para poder ter um tempo, até a sós comigo mesmo, né? Porque às vezes as pessoas priorizam tanto a vida financeira que elas esquecem que elas têm um corpo para cuidar, que elas têm uma família que precisa de carinho, de atenção, que elas têm uma vida espiritual que requer reflexão, oração, leitura da palavra. Elas priorizam só o que elas vão ganhar financeiramente. Mas e o custo disso? Né? Ló foi esse homem que, ao pesar as duas coisas, ele viu, não, eu quero a estabilidade financeira. E ele teve muitos bens, mas depois ele ficou sem nada. Que adiantou tudo isso? Né? Então, na hora da dor, na hora das aflições, certamente a mulher de Ló invocava a Deus, porque ela sabia como resolver os problemas. Eu me lembro de uma ocasião que Ló foi sequestrado, e até cito isso no livro. Porque aquela guerra que teve, o primeiro conflito mundial é retratado nas Escrituras. E Abraão, pai da fé, participou dessa guerra, né? Que foram os 4 reis da Mesopotâmia, do norte da Mesopotâmia, contra os 5 reis do Vale do Jordão. Então foi uma guerra entre 9 cidades-estados, como se fossem reinos naquela época, né? E esses 4 reinos do norte venceram 5 reis e levaram os espólios das cidades e levaram cativos muitos homens, mulheres, crianças. Né? Muitas mulheres seriam abusadas, seriam feitas concubinas, escravas sexuais. Muitos homens se tornariam escravos também, outros seriam mortos. Imagina isso. Quando aconteceu isso com a família de Ló, Abraão, que não era um homem de guerra, ele reuniu 318 soldados da casa dele. Servos, pecuaristas, homens que cuidavam de rebanho. Não eram preparados para a guerra. Não eram preparados para a guerra. Para você ir para uma guerra, você tem que pensar nas estratégias, você tem que pensar no suprimento, porque quem vai para a guerra precisa preparar comida, precisa preparar armas. Não, Abraão foi pego totalmente de surpresa. Mas para resgatar Ló, ele enfrentou essa guerra com coragem, com ousadia. Foi lá, resgatou Ló, a sua família e todos os seus bens. Imagina isso. Era para Ló e a sua senhora nunca mais querer pisar em Sodoma. E ficarem colados ao tio, digamos assim, não é? Ao Deus de Abraão. E foi exatamente o oposto. Eles voltaram para o mesmo lugar onde eles haviam perdido tudo. Ou seja, pessoas que nunca aprendem. É o relacionamento utilitário. Na hora da dor, foi bom. Deus usou Abraão e aqueles outros homens que correram muito risco. E foi lá e trouxe o livramento. Né? Só que barriga, gente, minha mãe falava isso desde criança, não dói uma vez só na vida. Não. Né? Aqueles que ficam levando esse relacionamento utilitário na esfera espiritual, fazem isso com Deus, estão cometendo um erro muito grave. Porque não pense que Deus não sabe quando você se aproxima dele apenas por interesse, apenas para resolver os seus problemas. Nós não fomos criados para ter um relacionamento assim com ele. Na criação, a ideia de Deus foi de desenvolver uma intimidade. Né? Um exemplo, eu vou citar um exemplo para você entender o que eu penso sobre isso. Se uma mulher está namorando com um homem, eles estão ali desenvolvendo planos para o futuro, pretendem se casar, ela demonstra muito amor por ele, eles idealizam tudo que vão fazer
em conjunto, né? E de repente, esse homem, ele é rico, ele tem muitos bens, então ele vai poder oferecer para essa mulher uma boa casa, uma boa vida, né? Mas ela declara que ama muito esse homem, não por causa dos seus bens. Ela o ama pelo que ele é. Mas de repente ele faz um investimento errado e ele perde tudo. Às vésperas do casamento, e ele chega para ela e fala assim, olha, querida, não temos mais tenho, nada. Eu não tenho mais nada. Continuo tendo muito amor por si. E aí essa mulher, vê, não é? Não. Aí essa mulher fala, não, então agora eu não quero casar. O que fica evidenciado? Era um relacionamento a intenção utilitarista. dela, não é? Sim, ela só estava interessada no que aquele homem tinha. Não é? E, de um certo modo, foi até bom ele perder tudo, porque ele descobriu que ele estaria sendo usado. Não é? Sim. Então, muitas pessoas fazem isso com Deus. Elas se unem a Deus não por quem Deus é, mas pelo que Ele pode oferecer. Porque ele estar com Deus é interessante. Ele vai te dar saúde, Ele vai te proteger, Ele vai te prosperar, Ele vai te ajudar. Ele é o seu pai, Ele é o seu amigo, o seu conselheiro. Ele tem muitas coisas para oferecer. Nós somos a noiva pobre e Ele é o noivo rico. Completamente. Riquíssimo. Riquíssimo. E que toma essa noiva sem nada. E ele não casa com separação de bens. Ele oferece tudo que ele tem para essa noiva. Ele foi capaz até de levar à morte o seu filho, coisa que a gente não faria. Você não mata um filho por ninguém. Por amor a ninguém. É. Mas ele fez. Só que muitas vezes nós não queremos nos relacionar com ele. Nós queremos usufruir do que ele tem. Quando é que eu percebo que o meu relacionamento é utilitarista? Quando eu não passo tempo com Deus. Não é? Corretíssimo. Quando eu não tenho prazer em orar, e eu não tenho prazer de buscá-lo. Quando eu tenho mais prazer em qualquer outra coisa nesse mundo do que nele. Isso revela que os meus afetos, que os meus amores estão numa ordem errada. Eu posso ter muito amor, mas amor por outras pessoas, por outras coisas e não por Deus. E o amor por Deus é a base de todos os outros amores que eu tenho na vida. Quem não ama a Deus não sabe amar a sua família. Quem não ama a Deus não sabe amar o seu cônjuge. Não sabe amar nada. Porque quando a Bíblia fala que Deus é amor, ou seja, é Ele em nós que vai trazer essa didática do que é amor. Sem o amor divino em nós, nós não sabemos. Esse amor humano que nós temos é extremamente falho. As pessoas hoje vivem com uma fagulhazinha de amor e elas pensam que esse amor é verdadeiro. O amor que não vem de Deus, ele não suporta as dores, ele não suporta a traição, ele não suporta a indiferença. Como a Bíblia fala lá, a descrição do amor de 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo espera, não é? Tudo crê, não é inconveniente. Não arde ciúmes, não é invejoso. Ele é o amor divino em nós. Exatamente. Não é o nosso amor, né? Olha, eu até respiro fundo, não é? Porque hoje é isso mesmo que tem que ficar registado. É esse pensamento, sobretudo esse pensamento sobre o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos de pesar isso. Nós precisamos de pensar se de facto não estamos a ter esse relacionamento utilitário. Porque às vezes queremos que tudo está bem, que estamos num bom relacionamento com Deus e que voilà, como se diz em francês, e que as coisas que segue, e vida que se segue, vai dar tudo certo. Mas na verdade, Dona Núbia, quando chega a mínima contrariedade, já é o suficiente para dizer que, enfim, Deus não olha para mim, ou então, porque é que isto, porque é aquilo, e enfim, é um sobrecarrego muito grande e a pessoa, ela não percebe que está distante de Deus. Luísa, quantas pessoas nós já vimos que saíram da igreja porque de repente perdeu um ente querido. Exato. Porque perdeu a saúde. Ou seja, se mexer um pouquinho no conforto dela, é o suficiente. É o suficiente para ela mostrar, eu estou aqui por interesse. Eu sei que isso é feio, é muito feio. Mas o diabo sabe que o ser humano é assim. Ele tão sabe que ele foi no ponto fraco. Quando ele foi falar com Deus a respeito de Jó, ele falou justamente isso. Ele está com o Senhor por interesse,
Porque, afinal, o Senhor protege a família dele, tem uma cerca em volta dele, o Senhor dá tudo para ele. Ele é o homem mais rico da terra. Tira tudo o que ele tem. Vamos ver se ele continua servindo ao Senhor com sinceridade? É uma boa questão que nós deixamos então, aí, não é? Deixamos essa reflexão. E se de uma hora para outra nós perdêssemos tudo de bom, todas essas dádivas que nós temos hoje de Deus? Porque Deus não é obrigado a manter tudo isso que nós temos. Ele não é obrigado. E se nós perdermos? Imagina. Eu sei que é difícil pensar nisso, as pessoas sofrem. Mas e se nós perdermos a saúde? Nós vamos perder a nossa fé? E se nós tivermos uma perda financeira, vamos perder a nossa fé? E se um ente querido partir, vamos perder a nossa fé? Vamos nos revoltar contra Deus? Porque se isso acontecer, fica provado que você estava com ele porque estava interessado no que ele podia oferecer. E se isso está a acontecer consigo, agora mesmo está a perceber que a sua vida está a entrar nesse caminho, então pare e pense, avalie e mude de rota, porque há tempo, porque se está a acompanhar esta rúbrica, então está a ter a oportunidade de mudança de vida. Eu acredito que nós encerramos assim mais uma rúbrica e esta senhora Ló, Madame Ló, tem muito que se lhe diga, não é? Muito, muito, muito. Há pano para mangas para falar sobre. O Senhor Jesus sempre tem razão, se Ele mandou lembrar. E como? Então, da nossa parte é tudo. Até uma próxima.